E aí, pessoal, voltando aqui com os vídeos falando sobre a minha rotina do doutorado. Eu tinha parado alguns dias porque, na verdade, vários motivos. Um dos motivos é que, para quem não sabe, eu tenho TDAH e eu tava sem remédio, que é a Ritalina, né, que eu tomo para conseguir estudar. E aí estava me impedindo muito de conseguir estudar direito, eu não estava conseguindo ter foco, prestar atenção em nada do que eu estava fazendo. Então, os vídeos estavam saindo tão ruins que não estava valendo nem a pena postar aqui, sabe? Então, hoje, pelo menos, aí meu remédio chegou hoje. E aí eu só estudei na parte da tarde. E aí, agora de tarde, eu consegui fazer algumas coisinhas, fiz várias coisas. E aí eu vou mostrar para vocês as anotações que eu fiz hoje. Como dá pra ver, não é muita coisa, mas é um trabalho honesto, né? Tem uma formiguinha passando por aqui. Aqui agora tá nessa época do ano que tá cheio de bicho aqui em casa. Eu tô na casa dos meus avós em Belo Horizonte. Vim passar um tempo aqui e aí foi emendando uma coisa na outra e passei um bom tempo aqui. Vou voltar no sábado agora para Niterói. E aí, enquanto eu tô aqui, eu obviamente continuo estudando, fazendo todas as minhas coisas, né? Então, bora lá. Hoje eu comecei estudando geometria algébrica, obviamente, né? Que é basicamente só o que eu estudo o dia inteiro. E, na verdade, eu só fiquei estudando isso o dia inteiro, mas eu, num certo momento, parei e brinquei com algumas outras coisas. Sei lá, a primeira coisa que eu fiz foi tentar resolver um exercício que ele dizia o seguinte. Deixa eu ver se ele tá em alguma dessas folhas aqui. Não, tá não. Mas ele dizia o seguinte. Se você tem... Vou colocar de outra cor. Se você tem um espaço topológico qualquer, um espaço topológico não, um esquema, e aí você pega uma função que leva o esquema num ponto só, né? Chama-se de f. E aí você tem um feixe f em x. Então, quando você faz o push forward desse cara, isso vai ser o feixe constante, que é esse aqui, que é o f de x, basicamente. Então essa foi a primeira definição que eu tentei fazer. É bem fácil provar isso, na verdade, porque se você olha a definição, né, esse cara aqui vai ser f, vai ser num aberto v, u contido nesse daqui, vai ser o feixe de f a menos 1 de u. Só que se u está contido nesse espaço aqui, que é só um ponto, vai ser só, ou vai ser o vazio, ou vai ser só o ponto. Então vai ser f de f a menos 1 do ponto. Isso, obviamente, tem que ser o próprio f de x. Aí acabou. Então, basicamente, isso está dizendo que se você você escolhe um ponto qualquer, destaca, e você pega uma função, a única função que existe, né, que leva todo o espaço nesse cara, e se você volta com feixe, isso daqui vai ser o próprio f de x. É bobo? Mas na minha cabeça isso é útil, pode ser útil em algum momento, então eu resolvi esse exercício. Outra coisa, tem um exercício que eu, na verdade, dois exercícios que eu não fiz, não consegui terminar, mas eu também não tentei muito. Um deles eu até tentei mais, mas o outro quase não tentei. Que é o seguinte, se você tem uma sequência de anéis,
sequência assim, né? Uma coleção infinita. Uma coleção infinita de anéis. Você pega a coleção de todos esses anéis. Aí você pega o X para ser a união junta do spec de todos esses anéis. Aí eu quero mostrar aqui isso daqui, que X não é um esquema afim. Então X não pode ser escrito como spec de algum anel A. O que eu queria que acontecesse, está bem clarinho aqui, porque eu coloquei com um grafite que é bem claro. Mas o que eu gostaria que acontecesse, não vai acontecer, mas é que o X fosse o spec do produto desses anéis. Mas isso não é verdade. Inclusive, se você consegue pegar, se você pega o AI só para ser uma coleção de corpos, isso já não funciona. Então, isso aqui não vale. Mas eu tentei usar isso daqui como ponto de partida para poder ver por que isso daqui não é verdade. Certo? Não cheguei em lugar nenhum, mas eu tentei resolver um exemplo. O exemplo foi o seguinte. Deixa eu pegar. Você pega para a sua coleção, vai ser ZN para N natural. Então você começa com o Z0, que é o Z0 não, Z1, que é o 0. Aí depois você tem o anel Z2, depois o anel Z3 e por aí vai. Aí a pergunta é, quem seria o spec a união do spec de ZN com N natural? Porque a gente sabe quem que é o spec. A gente sabe sim, ótimo, né? Eu não lembro a definição exatamente não, mas a gente sabe mensurar quem é o spec de ZN. Quem são os primos aqui. Mas se você pega esse espaço aqui para ser essa união aqui, como que tem que ser a topologia desse cara aqui? Isso é uma coisa que eu ainda não sei responder e vou tentar fazer amanhã. Então, como é a topologia de X nesse caso? E isso abre margem para mais uma outra questão, que é o seguinte, então você tem essa questão. Uma outra questão que vale a pena pensar é o seguinte, então a gente sabe que o X ele não é o spec de nenhum anel. A pergunta é o que o X tem de especial? Ou seja, o que eu quero dizer? O que você precisa que um anel satisfaça, um espaço topológico satisfaça ou não satisfaça para que ele não possa ser visto como o espectro de um anel? Certo? Isso é uma pergunta que transcende, né, a pergunta que é do exercício, mas que vale a pena responder também. Porque, basicamente, se você responde essa pergunta, você responde a pergunta de como você sabe caracterizar, você sabe olhar para um espaço topológico qualquer e decidir se ele pode ser um objeto algébrico ou não. Porque se ele for o espectro de algum anel, eu sei associar coisas a ele que são algébricas, como feixes e coisas do tipo, eu sei calcular tudo algebricamente. Agora, se eu pego um espaço topológico qualquer, eu não sei se ele pode ser escrito como espectro de algum anel, ou nem se ele é um esquema, onde localmente ele pode ser escrito assim, alguma coisa de muito bizarra deve ter na topologia desse cara. Ou então, não, né? Mas, enfim. Exemplos. Então, hoje eu resolvi esse exercício. Tentei resolver esse exercício também. Um outro exercício que eu só olhei
e nem cheguei a pensar, que é o seguinte: você pega o A para ser esse anel aqui, Q de XYZ sobre esse ideal aqui, e você pega o aberto, que é tudo menos a origem. Aí você quer provar que o OX de U não é você inverter o S de U, não é a localização S de U em A. O que para mim foi uma grande surpresa, porque na minha cabeça isso daqui sempre acontece, mas eu descobri, graças a Deus eu descobri isso, porque senão eu ia continuar errando. Eu descobri que isso só vale se U for aberto afim. Então não vale para qualquer aberto isso. Então você não pode pegar, se você pega X de U para qualquer aberto, isso vai ser a localização e tudo dá certo. Nem sempre isso funciona. Então essa daqui é uma coisa que não pode acontecer. Então sei lá, é interessante pensar nesse exercício. Só que eu ainda não tive tempo de pensar. Esse cara aqui, ele basicamente vai ser a união dos três eixos, né? X, Y, Z, sendo que o eixo X ele tem uma multiplicidade maior aqui, né? Porque ele aparece aqui, aqui, aqui. Então ele tem multiplicidade, vai ter multiplicidade, deixa eu ver, 2, 4, multiplicidade 4. Até coloquei aqui. Aí eu queria entender mais ou menos esse exercício e por que isso acontece, mas ainda não saiu muito do lugar. Fora isso, eu depois comecei a estudar uma coisa de análise complexa, de geometria complexa, mas não saiu muito do lugar, já estava no final do dia. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, que depois eu vou falar melhor sobre ela, né? Isso também foi uma grande surpresa para mim. Esferas não são variedades complexas, com exceção de S1, não, perdão, S1 não, S3 e algum outro S que eu estou esquecendo, certo? S3 não, S2. S2 é a esfera, ela é basicamente C união infinito, que é basicamente P1 de C. Então ela é uma variedade complexa assim. Agora, outras esferas não dá certo. E eu achei que se você pegasse a coleção de X1, XZ em CN, tal que é a norma de Z é igual a 1, isso dava uma esfera, e essa esfera era uma variedade complexa, mas isso não acontece. É bem contraintuitivo. Depois eu estudei um pouco de umas coisas para minha tese. Estudei a definição de conexão, que é isso aqui, que é basicamente uma aplicação entre onde você tem um fibrado. Opa. Ixi, a caneta falhou. Você tem um fibrado e você define uma aplicação, que é a conexão, desse jeito aqui, utilizando esse feixe aqui. Não vou entrar muito nisso, mas só comecei esse assunto, mas não terminei. E, enfim, basicamente, meu dia de estudo foi esse, bastante produtivo, considerando que eu estava parado há alguns dias. E é isso, espero amanhã continuar produzindo mais coisas e trazer vídeos um pouco mais consistentes para o canal. E trazer conteúdos que de fato vocês vão entender, porque eu com certeza imagino que vocês devam estar boiando no que eu estou falando aqui, mas que é interessante. Eu acho legal você ver um conteúdo de matemática, mesmo que você não entenda merda nenhuma do que está acontecendo. Eu acho muito importante isso. Inclusive, eu faço muito isso. E nessa brincadeira, eu consigo aprender muita coisa. Sabe? Então, assim,
Ah, você estuda equações diferenciais? Pô, pega um negócio de álgebra, começa a assistir. Você é de álgebra, pega um negócio de equações diferenciais, vice-versa. Isso é muito bom, isso é muito bom e isso ajuda a gente a criar bagagem, sabe, para as coisas e ter mais curiosidade. Então, apesar de você não estar entendendo nada do que está escrito aqui, se você chegou até o final do vídeo, eu agradeço muito e acredito que a viagem não vai ser perdida. Então, é isso que eu queria falar. Obrigadão.